Antes de tudo, Fé. depois de tudo Gratidão. e no meio, leia a Bíblia Cast. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, episódio número 23, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a gente comentar, para a gente conversar aqui, né, fazer esse debate legal sobre a palavra de Deus, sobre João, do capítulo 11 ao capítulo 15, né? Vamos tentar tirar aqui os destaques, né? Tentar tirar, né? É muito difícil, né? Essa missão de escolher, né, só um versículo, um ou dois versículos, porque é muita coisa edificante a palavra de Deus, e é por isso que a gente está sempre aqui convidando você a ler mais a Bíblia, a ler mais a palavra de Deus, a ler todo dia, a meditar, a ler com calma, a ler analisando, porque é muito gostoso, né? É muito bom ler a palavra, é muita mensagem edificante, que muitas vezes, se você ler rápido, se você não ler, você perde, né? Quanta coisa você tem perdido, às vezes, por não ler a palavra de Deus, né? Muitos ensinamentos, muita coisa para a gente colocar em prática, e a gente faz isso, pessoal, no grupo de leitura anual da Bíblia. Olha aí, mais de 400 irmãos estão lá nesse grupo para te ajudar, para te edificar, mandando versículo, mandando mensagem, um motivando o outro a permanecer firme na palavra de Deus. E eu convido você também que não faz parte a entrar nesse grupo, se juntar a gente e ler a palavra de Deus todo dia, como a gente está fazendo agora com o Evangelho de João, e tem outros e outros, né, livros que a gente vai ler, se Deus permitir. Além disso, tem entrega de certificados nesse grupo, tem sorteios que a gente faz de vez em quando, tem live de leitura bíblica toda segunda, quarta e sexta. Olha aí quanto material é disponível, né, para você se edificar junto com a gente. Então, ó, acesse aqui o link na descrição desse vídeo e entra no grupo de leitura bíblica anual, ou então você convida outras pessoas para estarem aqui junto com a gente, beleza? E eu vou convidar agora, né, dar as boas-vindas para João 316, que está com a gente nessa mais uma gravação, né, João? Para falar aí dos cursos da Escola da Bíblia, né, deixar o seu recado aí. Tá chegando aí a semana de novos cursos, João, mas aqui, ó, Leia a Bíblia Cast, independente do período que você está ouvindo Leia a Bíblia Cast, sempre vai ter curso disponível na Escola da Bíblia, né, João? Fala aí pra gente. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos. Então, os novos cursos, né, começarão agora, na próxima segunda-feira. Vai ter o livro de Efésios, vai ter Sermão do Monte gratuito. Então, quarta-feira tem Mundo Espiritual. Na quinta tem um livro de Daniel. Imagina com quem? Com o nosso amado Daniel. Então, tá imperdível. Entre outros, né? Tem muitos outros, mas se você está em Recife, não perca a Avenida Conta Boa Vista, 1437, telefone 3231-6861. Se você está fora de Recife, a qualquer tempo, pode acessar nossa página escoladabiblia.com e você tem lá como ler e entender a Bíblia, tem Romanos, tem Provérbios. Então, de toda forma, a qualquer tempo, você vai ter cursos tanto online como presenciais. Se por acaso você vê esse vídeo, esse programa, quando os cursos estiver na quinta, sexta semana, eu mesmo assim, eu quero convidar você para fazer uma aula, para ver, sentir como é a interação, é algo profundo. Experimental, Então, né, João? experimental, é exatamente. Então, a qualquer tempo, viu o resumão? Escola da Bíblia. Amanhã eu vou lá. Hoje é domingo, amanhã é segunda. Vamos embora para lá. Que Deus Amém. abençoe, irmão. Simbora. Nunca esqueça. Jesus, a nossa esperança. Amém, amém. Valeu. Você falou agora, João, né? Viu o resumão? Eu fiquei pensando alguma coisa aqui. Viu o resumão? Faz a tua inscrição. Olha aí, faz a tua inscrição no curso da Escola da Bíblia, pessoal. Sempre vai ter curso disponível, tá certo? Se você está assistindo, está ouvindo esse episódio agora, né, no início de outubro, tá começando esses cursos, mas independente aí de quando você estiver ouvindo, sempre vai lá na página que vai ter algo edificante para você participar, para você se inscrever, experimentar também, se edificar na palavra de Deus. Valeu, João. E agora o recado do nosso amado Fernando Pinheiro. Bem-vindo, Fernando. E aí, como é que você tá? Como é que tá aí os programas nos sábados? Mas tá uma bênção mesmo, viu? Muito edificante. A gente começa o programa, mesmo que esteja desanimado, quando a gente sai de lá, a gente sai contente, feliz, edificado. E tenho certeza, os irmãos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo aqui no podcast, também, se ouvirem o programa, vão se sentir como eu me sinto quando termino o programa. Muito feliz e edificado. E aí está o convite
programa Jesus é a Nossa Esperança, todo sábado, pela Rádio Litoral FM de Paulista. E se, por acaso, os irmãos não tiveram tempo de assistir o programa, de ouvir o programa, eles podem ir lá no canal Jesus é a Nossa Esperança e acessar. Lá tem vários programas, eles podem ouvir, tenho certeza. Qualquer um programa que eles ouvirem, até mesmo qualquer programa ligado a Jesus, olha, tenho certeza, é edificante. Vai ser uma bênção, é verdade, né? É verdade, Fernando. Valeu, Fernando. Olha aí, procura aqui no YouTube, tá certo? Ficou curioso? Procura aqui no YouTube, Jesus é a Nossa Esperança, que você vai achar rapidinho. Você pode assistir aí todos os programas passados, tá certo? Se você perdeu algum, né? Até os primeirões lá, né, Fernando? Né? Mais de 200, 300, acho que mais de 500, não é isso, Fernando? Mais de 500 programas tem lá. Na verdade, nós temos os primeiros 300, não está lá, mas nós temos 200 programas lá. Somente, né? Ainda tem uns 200 lá para você. Mas tenho certeza que, olha, é muita edificação. Deus, ele Amém. É maravilhoso. Amém, Fernando, amém. Procura lá e lembra sempre, né? Jesus, a nossa esperança. Valeu, João, valeu, Fernando. João, quer dar um recado? Fala aí, João. Viu o resumão? Faça a sua inscrição. Ouça a programação. Jesus, a nossa esperança. Vamos montando agora aqui ao vivo, né? Olha, nem foi combinado, né? Vamos montando aqui ao vivo. O programa é gravado, mas é ao vivo ao mesmo tempo. É uma bênção, né? Deus vai mandando aqui palavras pra gente. Valeu, João. Beleza. Faz a tua inscrição, benção. Vou tentar rimar com alguma coisa com benção agora, já. Beleza? Pessoal, muito legal estar com vocês, né? Antes de a gente começar a falar de João, eu quero dar também, né, fazer a saudação para os irmãos, né, que estão sempre participando, que estão acompanhando. Deixa eu abrir aqui a minha listinha de quem participou no programa passado, né, no episódio 22. Eu estava lá na Alemanha, né, gravei aí junto com os irmãos direto da Alemanha, e os irmãos deixaram aqui algumas mensagens. Deixa eu ver aqui, ó, quem deixou mensagem. Miriam Silva, deixando mensagem. Boa tarde, irmãos, com a paz de Cristo. Valeu, Miriam. Paz de Cristo para você. Marilu também deixou sua mensagem. Graça e paz, irmãos. Que bom poder ouvir esse comentário tão maravilhoso e edificante. Jesus é a nossa esperança. Valeu, Marilu. Que coisa boa. Continue firme com a gente. Bianca Pérez também deixou sua mensagem. Bianca também, ó, fiel aqui no Leia a Bíblia Cast. Valeu, Bianca. Boa tarde, meus irmãos. Ela botou. Nosso irmão Jorge também, mais um irmão fiel aqui no Leia a Bíblia Cast. Aê, Jorge. Um abraço para Jorge. Ele colocou graça e paz, amados irmãos. Um domingo abençoado a todos. Valeu, Jorge. Né, Jorge lembrando a gente que todo domingo, né, sai um episódio novo do Leia a Bíblia Cast, e Jorge, ó, tá sempre ligado. Valeu, Jorge. Hilda Melo também deixou sua mensagem. Aê, Hilda, paz de Cristo, Hilda. Ela colocou, boa tarde, meus irmãos, paz, vamos ouvir o resumão do Evangelho de João. Amém, glória a Deus. Valeu, Hilda. Olha aí, Hilda também fazendo as suas rimas junto com a gente. Valeu, Hilda, um abraço para você, fique firme. E também nossa irmã Laudiceia também deixou sua mensagem aqui, ó. Boa tarde, irmãos. Acho interessante essas rimas que o irmão João 3,16 faz, porque fixa melhor o assunto em nossa mente. Temos outros irmãos que também utilizam dessa ferramenta. Eu acho que assim como Jesus ensinava muito por parábolas, penso que em ritmo de música ou ritmado também fixa bastante. Olha aí, um feedback legal da nossa irmã Laudiceia. Valeu, Laudiceia, que bom que você está gostando. Eu também concordo com você, Laudiceia, né? Quando a gente faz essas musiquinhas assim, essas rimas, né? O PP e tudo mais, o objetivo é esse mesmo, né, João? O objetivo é a gente fixar mais, lembrar sempre aí, né, da palavra de Deus. Inclusive, me lembrou agora que é preciso o quê, João? O que é preciso? Fala aí, João, vamos ver se João tá lembrado. É preciso nascer de novo. Será que hoje tem Exatamente. o PP? A gente nem começou, já tá pensando no PP, ó. Já tá pensando, que bênção. Valeu, João. Valeu, Laudiceia. Então, ó, sempre que vocês tiverem, pessoal, uma rimazinha também, algum poema, manda aí pra gente que a gente também, ó, vai recitar aqui, vai falar e vai ajudar a gente a memorizar também, a fixar, né? Fixar a palavra de Deus na nossa cabeça. Depois desse é preciso nascer de novo, tenho certeza que ninguém mais vai esquecer de Nicodemos, né? Tenho certeza, né? Fica aí gravado na nossa mente. Valeu, pessoal. É isso. Foram os participantes do Leia a Bíblia Cast, episódio 22. E continue participando, continue deixando o seu like, continue nos ajudando aqui nesse projeto, ó, sempre um,
edificando ao outro, beleza? Vamos lá então falar de João, o Evangelho de João, começando hoje pelo capítulo 11, e eu vou pedir para Fernando começar a falar aí o destaque dele, desse capítulo maravilhoso, o Evangelho de João, capítulo 11, Fernando. Você falou, maravilhoso, maravilhoso. São muitas coisas, mas eu quero destacar a partir do versículo 28, onde diz que Jesus chora. Na verdade, como João sempre diz, né? É bom saber que no versículo, capítulo 11, fala sobre a morte de Lázaro, né? Começa aqui, depois Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus chora no 28. Eu quero destacar aqui esse trecho aqui onde Jesus chora. E exatamente o versículo 35, como nosso irmão João perguntou semana atrasada, né? Sobre qual seria o menor versículo da Bíblia no Novo Testamento, né? Aqui Jesus chorou, no versículo 35 de João, capítulo 11. E é interessante, irmãos, por que eu destaquei esse versículo? Jesus chorou. É um versículo tão pequeno, mas é tão interessante, irmãos. Eu fico pensando aqui que mesmo Jesus tendo os atributos de Deus, né? Ele tendo o poder de Deus, todas as qualidades de Deus, Jesus, ao contrário de muitas pessoas, né? Ele tem a sensibilidade. Ele não perde a sensibilidade. Por que não perde? Porque quando a gente vê alguém com poder, com autoridade, autoconfiante, muitas vezes essas pessoas não têm a sensibilidade de sentir a dor do outro. Ela pode resolver os problemas, falando assim, no mundo, de forma material. As pessoas têm condições, vai lá e resolve. E não sente, muitas vezes ajuda, mas não tem a sensibilidade de sentir a dor, de chorar o choro do outro. E Jesus não. Jesus não age com frieza. Jesus sente a dor do outro, como se fosse dele a dor, né? E eu vi ali Jesus chorando, depois que Maria está lá chorando, né? E se lamentando a morte de Lázaro, e todo mundo ali perto, Jesus olha para ela e com toda a autoridade, todos os atributos de Deus, Jesus chora. Isso nos comove, assim, isso nos deixa muito, posso dizer, nos comove, mas com alegria, porque a gente sabe, a gente começa a entender que Jesus não ignora a nossa dor, assim como ele não ignorou a dor de Maria, a dor de Marta, das irmãs de Lázaro, ele não ignora a nossa dor, e nós também, quando estivermos tristes, desanimados, nós podemos pensar, ter certeza, que Jesus ele sente a nossa dor e ele não nos ignora. Então, esse momento, nesse capítulo 11, para mim foi um dos versículos mais fortes, né? Não que os outros não sejam importantes, mas esse aí é muito forte, porque Jesus, ele demonstra que tem sensibilidade para com todos nós. Então, fica a reflexão para os irmãos e não descartando nada, continue lendo todo, tem certeza. Se cada um irmão ler, ele vai encontrar em outros versículos também muita coisa a comentar. Mas o meu destaque foi esse. Jesus chorou e isso me anima. Me anima, por quê? Porque eu sei que ele sente a minha dor. Eu sei que ele se sensibiliza com o meu sofrimento. Então, espero que os irmãos tenham também essa reflexão. Façam essa reflexão aí. Amém. Amém. Valeu, Fernando. É verdade. Esse versículo tão pequenininho, né? Mas tão maravilhoso, né? Você pensar, Jesus chorou. Quando você para pensar mesmo, né? O Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, também sente dor, também sente tristeza, também chora. Ele é igual a gente, pessoal. É impressionante. Às vezes a gente fica se achando assim, né? Poxa, Jesus é tão distante da gente, né? O Criador do universo, o Senhor do mundo. Mas não, veja como ele é tão próximo da gente, como ele é mais parecido com a gente do que a gente imagina, né? Quando a palavra fala que nós somos semelhança, sabe? A imagem de Deus é real. É real mesmo, assim. Jesus chorou. E eu fico pensando, sabe, Fernando? Às vezes a gente não quer chorar, né? Às vezes a gente quer dar uma de durão, às vezes a gente não quer botar as lágrimas para fora, sabe? Se achando, né? Principalmente nós que somos homens, né? E veja, o Senhor do universo chorou. Quem sou eu, né? Será que eu não posso chorar também, né? Será que é errado eu chorar também, sabe? É maravilhoso toda essa mensagem que Jesus dá, só com esse pequeno gesto aí, maravilhoso, e com certeza foi sincero. Valeu, Fernando. Esse foi o destaque de Fernando, João, capítulo 11, e agora o destaque de João 3,16 do capítulo 11. Olha aí, não vai confundir não, né?
Fala aí, João. Olha, é muito interessante quando você vê as escrituras se cumprindo. Hoje eu vejo as escrituras se cumprindo. Por quê? Porque Fernando está alegre. Aí eu vejo, então Fernando diz que está alegre com o versículo que Jesus chora. Aí você fica, as palavras se cumprem, meu irmão. As palavras estão se cumprindo nesse exato momento, quando Jesus, ele diz, eu vou, né, para a cruz, e aí os discípulos ficam tristes, mas ele diz, vocês vão se alegrar depois vocês vão se alegrar, é incrível, né? E voltando para o que Daniel acabou de dizer, que o homem durão não chora, aí eu quero dizer para vocês, só quem não chora é quem tem um coração de pedra, e aí é a prova que Jesus, ele sente a mesma coisa que nós sentimos, porque Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, e o homem chora, a prova disso é Jesus. Agora, tratando para você que chegou agora no vídeo, a mensagem de João, capítulo 11, Fernando, ele já explanou, gostei, Fernando, tirou 10, só esqueceu o último ponto, Fernando, onde há um plano para matar Jesus. A última parte do capítulo, a última parte vai falar sobre o plano para matar Jesus. Mas o que eu destaquei é uma parte muito importante, é o versículo 25, onde Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E para eu fechar, eu fecho com 26, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Então, pegou a parte, faça a junção aí, o quebra-cabeça, né? E aí você vai ver, esse versículo, normalmente, ele está muito em evidência quando há um sepultamento. Então, isso. Quando alguém está perde um ente querido e normalmente tem lá toda a situação no funerário, geralmente tem esse versículo. Então, é algo importante para a gente meditar. E eu quero fazer o papel voltando, trazendo a ideia de que você chegou agora no Evangelho de João. O que é que eu quero te dizer? Jesus, meus amados ouvintes, Jesus, ele fez muitos outros milagres. Esses que estão aqui no livro de João é para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, tem a vida eterna. Você crê nisto? Nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança. Amém, amém. Olha aí que maravilha, né? Você crê nisso? Tá vendo aí, ó? Você crê, né, pessoal? É a pergunta que fica aí pra gente nesse episódio de hoje. Você crê realmente que Jesus é o Filho de Deus? Olha como é importante, né? Você crê verdadeiramente que ele limpou os seus pecados na cruz? Precisamos acreditar mesmo nisso. Precisamos crer. É a pergunta, com certeza, desse capítulo 11. Valeu, João. Olha aí que coisa boa. Quantos destaques, né, pessoal? De um capítulo só. É muito difícil, né? Extrair só uma coisa. E eu vou aproveitar que eles já falaram desse tema e eu vou falar de outro destaque que eu vi na minha leitura, tá, pessoal? Que foi o capítulo 4, que eu também achei bem forte, esse destaque do capítulo 4 sobre a morte de Lázaro, quando Jesus, ele meio que deixa Lázaro morrer, né? Ele deixa Lázaro morrer, ele sabe da doença de Lázaro e ele faz isso para quê? Para que Deus seja glorificado, né? No versículo 4 ele diz, essa doença não é para a morte, Jesus disse, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Sabe, pessoal, eu acho muito importante a gente entender esse versículo, sabe? Jesus é glorificado por meio da sua morte. Olha que interessante, né? Ele iria ser glorificado, Deus iria ser glorificado por meio da morte de Lázaro. Então, eu lembro que no vídeo que eu gravei, eu acho que não lembro se foi ao vivo, eu estava lá viajando, fiz uma live, mas eu lembro que eu falei sobre isso, sabe, pessoal? A gente tem que estar disposto a servir a Deus, a glorificar a Deus com nossa vida completa, não somente no bom, né? Não somente nas coisas boas, mas também na nossa doença, nas nossas provações, nas nossas dificuldades, sabe? Se Deus chegar agora para você e dizer, meu irmão, eu quero colocar uma doença em você para glorificar a Deus, Deus vai ser glorificado com isso. E aí, você aceita ou você diz, não, doença eu não quero não, Deus. Doença eu não quero não. Perrengue eu não quero não, Deus. Eu só quero glorificar o Senhor no bem bom. Sabe, pessoal? Eu acho que isso a gente precisa parar para refletir também. Nós somos humanos, né? E a gente quer sempre o bem bom, né? Eu quero o bem bom, você quer o bem bom, você quer o confortável, ninguém quer ficar doente, ninguém quer passar por provação. Mas eu acho que o cristão precisa entender isso, que glorificamos a Deus de todas as formas, tá, pessoal? Lembra sempre que a vida do cristão, a lógica do cristão é diferente.
né? Quando a gente está doente, as pessoas do mundo vê o quê? As pessoas do mundo vê tristeza, as pessoas do mundo vê derrota, as pessoas do mundo vê, quem é teu Deus? Que Deus é esse que te deixa doente? Que Deus é esse? Tu serve tanto a esse Deus e tá desempregado. Essa é a lógica do mundo. E a gente tem que estar sempre lembrando isso, né? Como o João fala, é bom relembrar, né? É bom relembrar que a lógica do cristão é diferente, a lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é loucura para o mundo. Você dizer que está glorificando a Deus com a doença, você dizer que está glorificando a Deus com a morte, para o mundo, não faz sentido, né? Mas para Deus faz sentido, e que a gente tenha esse coração, assim, de dizer, Deus, eu quero glorificar o Senhor em todas as circunstâncias. Se for no bom, ótimo, né? Se não for no bom, quero glorificar a Deus também, né? Então, é difícil, às vezes, né, ficar pensando nisso, mas precisamos pensar e confiar, né? Acho que a palavra é confiança, confiar que Deus, ele faz o melhor em qualquer situação, beleza? Esse foi o Evangelho de João, capítulo 11, coisa boa, muito bom. Tinha mais coisa para falar, né? Com certeza aqui, ó, mas eu vou deixar para vocês comentarem aí nos comentários aqui do vídeo, tá certo? Ó, você que está ouvindo, deixa aí o restante que ficou faltando, né? Algum destaque que você viu para a gente se edificar também, beleza? Vamos falar do capítulo 12, então. Capítulo 12 de João, como é que foi aí, Fernando? Capítulo 12, como sempre falamos, né? João sempre fala, eu quero acompanhar aqui o raciocínio de João. Capítulo 12 começa com Jesus é ungido em Betânia, né? Betânia era a cidade onde moravam Marta e Maria e Lázaro, né? O plano para matar Lázaro, no versículo 9. No versículo 12, Jesus entra em Jerusalém. No versículo 20, alguns gregos desejam ver Jesus. E no 27, Jesus fala da sua morte. E aqui, finalmente, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 36, 37, a incredulidade dos judeus. Eu vou destacar exatamente o início desse capítulo 12, versículos de 1 a 3, onde Jesus é ungido em Betânia. Como falamos, né? Betânia é a cidade onde morava aquela família, Lázaro, Marta e Maria. Maria, aquela que foi se encontrar com Jesus, e Jesus, ao vê-la chorando, também caiu no choro, né? Naquele dia lá. Então, vê o que acontece aqui no capítulo 12, versículo 1 a 3. Diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Então, o que Maria fez? Por que Maria fez isso? Maria pega na casa dela, né? Jesus está na casa dela, ela pega um frasco de perfume puro, cheiroso, e ela unge Jesus e seca Jesus com os seus próprios cabelos, os pés de Jesus. Irmãos, eu vejo nesses 3 versículos uma eterna gratidão. Maria, ela estava grata a Jesus. Por que grata a Jesus, como nós perguntamos? O irmão dela tinha morrido, 4 dias estava morto. Jesus chega lá e Jesus ressuscita aquele irmão. Agora Jesus passa em Betânia e está lá Maria na casa dela, Marta, Lázaro. Jesus está lá ceando lá, e ela chega e ela quer agradecer a Jesus. Naquele momento, só ela e Jesus, basicamente, só ela e Jesus sabiam que tipo de relacionamento era aquele. As pessoas que estavam ali ao redor, até os próprios discípulos, lembra de Judas? Judas disse, por que desperdício desse? Poderia vender esse perfume e dar para os pobres? Ele não entendia
o que se passava na cabeça e no coração de Maria. Ele não conhecia, não sabia por que aquilo, né? E até pela cultura da época, é possível que alguns achassem que ela agiu com imoralidade, ter feito aquilo. A mulher não podia fazer aquelas coisas, né? Mas a gente pode ver uma eterna gratidão. Uma gratidão, olha aqui, uma devoção, uma proporção tal que fez ela derramar o perfume. Na verdade, irmãos, ela queria se derramar. Ela queria se derramar. Eu não queria derramar o perfume, mas o perfume foi algo que ela achou de mais valioso para que ela pudesse demonstrar o seu carinho, o seu amor, a sua gratidão. Imagine, não é para menos. O irmão dela tinha morrido. Jesus chega, ressuscita o irmão dela. E ela não esqueceu. Irmãos, é muita gratidão. Isso foi o versículo, os 3 versículos que me chamou muita atenção. Foi essa gratidão, essa devoção, esse carinho que ela teve com Jesus. Ela não sabia que Jesus ia para a cruz, não. Jesus sabia, ela não sabia. Mas ela ungiu Jesus antes que isso acontecesse. Amém. Amém. É muito lindo, realmente, né? Esse gesto aí, né, que ela faz em Jesus, mesmo sem saber, né? Mesmo sem entender, às vezes, mas ela estava lá de todo o coração fazendo esse gesto maravilhoso, né, impressionante, muito lindo, realmente. Mas eu acho que isso acontece realmente quando a gente serve de coração, né? Quando a gente realmente está com o coração realmente sincero para servir Jesus, para estar com Jesus, ó, vai sair coisas que a gente nem imagina, sabe? A gente vai fazer coisas que a gente nem entende às vezes, mas Deus vai lá e está abençoando, desde que a gente seja, né, realmente sincero, desde que a gente queira mesmo, sabe? É uma bênção, realmente, esse exemplo de Maria. Valeu, valeu, Fernando. Esse foi o destaque de Fernando do capítulo 12, mas esse capítulo 12 tem muita coisa, hein? Capítulo grandão aí. Qual é o teu destaque, João? Fala aí pra gente. Fernando, perfeito, Fernando. Você fez aí o. Eu vou começar quando você terminou o derramar, né? Se derramar, então eu vou louvar, tá? Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que. Então, Eita, é muito pegando isso lindo esse aí, hino, muito lindo esse hino. como é que se diz hoje eu te amo para Cristo? Assim, me derramar, dizer que te amo, né? É assim que se diz, né? É verdade. Então, o Fernando também foi muito bom, muito feliz, e no resumo dele, ele esqueceu não, faltou tempo para ele, né? O resumo do ensino de Jesus, que vai do versículo 44 até o 50, até o final, você vai ver ali o resumo de Jesus. Mas Daniel, você falou na dor do versículo 4, né, do capítulo anterior 11, e nesse capítulo 12, eu vou destacar o versículo 24, falando sobre dor, sobre sofrimento. Então, Jesus, ele fala no 24, 12, 24, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Junto com ele vem o 25. Quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Aí vem a pergunta: você já morreu para o mundo? Você está produzindo fruto para o Senhor? Quais são os frutos? Então, a dica hoje é: produza fruto. Amém, amém. Produza fruto, né, João? Olha aí, coisa boa, né? Produza fruto e morra para o mundo, né? Importante a gente entender isso, né, pessoal? Às vezes a gente não entende o que é morrer para o mundo, né? Deixar essas coisas do mundo, né? Parar de encher nossos olhos, né? E produzir fruto, que é importante. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. É preciso nascer de novo. É preciso. Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado, exatamente, né? Tudo combinando aí. Que coisa boa, pessoal. Muito bom esse capítulo 12 de João. E o meu destaque, pessoal, vai para o versículo, deixa eu ver aqui, ó, um plano para matar Lázaro. Achei interessante aqui, ó, o versículo 10, quando diz, ó, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Vê que interessante, né? Lázaro já tinha morrido, ressuscitou e estavam querendo matar de novo o bichinho. Ó, e matar de novo Lázaro, mas o que me chamou a atenção foi o motivo, né? Veja o motivo por que estavam querendo matar Lázaro. Porque versículo 11,
porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Eu acho muito, muito lindo isso, sabe, pessoal? Porque sempre quando eu vejo assim um exemplo de alguém que, né, a vida dele fez com que as pessoas crescem em Jesus, sabe? Eu acho isso maravilhoso. E aqui eu acho que está conectado com o que eu falei do capítulo 11, né? Do capítulo 11, quando Jesus falou, olha, a morte dele é para a glória de Deus. Olha aqui o efeito da morte dele. Muitos voltavam crendo em Jesus, né? Por causa da morte dele. Se, mais uma vez, eu pergunto a você, se Jesus chegar para você e disser, Daniel, a sua morte... Veja como é forte, né? A sua morte vai fazer muitos crerem em Jesus. E aí, você toparia? Você toparia? Sabe? É muito legal isso, pessoal. Quando a nossa vida, quando qualquer coisa que a gente faça, né, vai fazer as pessoas crerem em Jesus. Eu acho que é nossa missão aqui na Terra, sabe? É nossa missão aqui, ó. É a missão desse podcast, é a missão dos projetos que a gente faz, é a missão de tudo, é fazer as pessoas crerem em Jesus, né? Então, mais uma vez, né, eu acho que é mais um reforço do capítulo 11, sabe? Vamos fazer de tudo para que as pessoas creiam em Jesus por causa do que a gente fala, por causa do que a gente diz, por causa do nosso exemplo, por causa das coisas que a gente ganha e por causa das coisas que a gente perde também. Tudo tem que ser motivo para que as pessoas, então, creiam em Jesus. Eu fico muito lisonjeado, fico muito feliz, sabe? Fico muito honrado, sabe? Se alguém disser, Daniel, eu passei a crer em Jesus por causa do Leia a Bíblia Cast. Eu passei a crer em Jesus por causa de alguma coisa que você falou. Eu passei a crer em Jesus por causa de alguma coisa. Eu vou ficar muito honrado e maravilhado com isso, sabe? Porque eu acho que é esse o nosso objetivo aqui sempre, sempre, sempre. Lembrando que na dor ou na alegria, em qualquer situação, né? Precisamos fazer isso, beleza? Foi esse meu destaque, né? Foi esse o destaque de João, capítulo 12. Mais uma vez, deixa aí também o seu destaque, deixa aí o que foi que te chamou a atenção. Eu quero ver se você está lendo mesmo, hein? Quero ver se vocês estão lendo todo o capítulo inteirinho aí. Tem gente que está ficando só no resumão, será? Ó? Não é para ficar só no resumão não, viu, galera? É para ler o capítulo completo aí e compartilhar com a gente o que tem te edificado também, beleza? Vamos para o capítulo 13, Fernando. Vamos lá falar do capítulo 13. Qual foi aí o seu destaque? Como foi que Deus falou com você nesse capítulo 13? O capítulo 13 tem 4 pontos, se eu não me engano aqui. Jesus lava os pés dos discípulos, né? Tem também aqui... É bom relembrar, né? É bom relembrar. O traidor é indicado aqui no versículo 21. No versículo 31, o novo mandamento. E no versículo 36, Pedro é avisado. Fica aí os pontos para que os irmãos possam ler tudo, como o nosso irmão Daniel acabou de falar. Leia tudo, é importante, é muito fortalecedor, é muito edificante. E o meu destaque é exatamente o versículo 12 a 14. 12 a 14, que diz assim, olha, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Irmãos, capítulo 13 começa Jesus lavando os pés dos discípulos. Vocês devem lembrar mais ou menos aí, né? Que Jesus vai lá, lava os pés de um por um, e depois ele vem e faz essa pergunta. O que me chama a atenção, na verdade, não é só a pergunta de Jesus, mas é que eu fico observando Jesus aqui, ele sabia da morte dele. Ele sabia que estava bem próximo à morte dele. Mas mesmo sendo, como nós vimos, João acabou de falar ainda há pouco, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E sendo Jesus também homem, nos momentos difíceis, Jesus nunca se deixou abater. Nunca se deixou desanimar ou foi afetado psicologicamente. Jesus sempre continuou fazendo o que deveria fazer. E quanto mais se aproximava o momento a sua hora, né? Como ele disse, em alguns momentos Jesus dizia, ainda não chegou a minha hora. Ele disse para a mãe dele, disse para outras pessoas. E tem algum momento que ele disse, agora chegou a minha hora. Então, quanto mais se aproximava a hora de Jesus, a sua hora, como ele mesmo chamava, né? Era que ele intensificava os seus ensinamentos. É que ele chamava os seus discípulos, é que ele ensinava, é que ele treinava os seus seguidores. Então, os lava-pés, né? O lava-pés, na última ceia, foi um desses treinamentos de Jesus. Ele sabia
que tinha chegado a hora, mas ele não se abateu. E isso, meu irmão, irmãos, vocês estão nos ouvindo, isso me chama muita atenção, porque Jesus, ele não se abatia. A hora chegava, a dificuldade vinha, mas ele continuava firme ali, sabendo o que estava fazendo, cumprindo com o desígnio, com a vontade do Pai, que era preparar os seguidores, que era trazer a mensagem. Então, isso me chama muita atenção. Jesus, 100% homem, 100% Deus. E quando o homem não se abateu, não entrou em parafuso, como o povo chama, sempre firme, treinando até o último instante. Amém, amém. Que perfeito, viu, Fernando? Realmente muito interessante esse ponto que você falou, né? Essa cartilha, né, que Jesus fez, esse treinamento, eu nunca tinha pensado assim, né? Como você disse assim, esse treinamento aí, esse seminário avançado, né? Queria ter participado, olha, desse treinamento aí com Jesus, né? E ele seguiu, como você disse, ele seguiu fielmente aí o plano de Deus, se preocupou em deixar o exemplo, se preocupou em fazer tudo, apesar das coisas que ele vinha passando, né? Ele sofria muito, como você disse, ele era 100% humano, ele estava triste, ele estava angustiado, ele estava nervoso, ele chorou, sabe? Ele passou por tudo que a gente passou e mesmo assim, ele estava cumprindo tudo que tinha que fazer, estava se preocupando. Veja, ele ia, né, imediatamente, depois de dar aquele exemplo, ele ia indicar o traidor. Ele iria saber que estava sendo traído por um amigão dele, sabe? Né? Judas, um amigão de Jesus, né? Um amigo mesmo. Jesus gostava de todos ali, ele sabia que ele ia ser traído, e mesmo assim ele foi lá e disse, vou dar o exemplo, tenho que dar esse exemplo, tenho que ensinar, tenho que deixar esse treinamento, como você disse, ele foi lá e cumpriu, maravilhoso. Né? Como Jesus foi destemido nessas pequenas coisas também, realmente eu nunca tinha pensado nesse detalhe, como Jesus cumpriu tudo, mesmo, né, mesmo nessa dificuldade toda, Jesus foi lá e, não, eu tenho que fazer isso, tenho que deixar esse exemplo, tenho que, né, cada passo, ele cumpriu maravilhosamente. Valeu, Fernando. Olha aí que destaque maravilhoso de Fernando. E eu sei que João também tem um destaque maravilhoso aí pra gente. Fala aí, João. Fernando tirou 10, ele chegou até o final. Pedro é avisado. Naquele. Tirou 10, você tirou 10, sim, Fernando. Da outra você tirou 9, faltou 1 e agora tirou 10. Parabéns, Deus seja louvado. Bom, partindo do princípio que o versículo 5. Eu quero ler para vocês. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. E esse é o ponto que eu quero trazer. Jesus, ele pega a toalha e a bacia e vai lavar. Depois que ele faz isso, depois que ele deixa a toalha e a bacia, depois desse momento, meus amados ouvintes, ele nunca parou de trabalhar. Depois disso, ele nunca parou. Depois daí, a gente vai acompanhar, nós estamos no 13, e se assim Deus permitir, iremos chegar hoje até o capítulo 15, e aí só falta mais uma semana, e você vai acompanhar. Depois disso, o que é que ele vem? O que é que vem para ele? Vem uma cruz. Então, ele deixa a toalha e a bacia, e você vai acompanhando conosco, e vai chegar a um momento em que ele vai carregar a cruz, e depois ele vai ser crucificado, e aí ele vai pegar todos os nossos pecados e vai receber todos os nossos pecados sobre ele. Então, quando ele deixa a toalha e a bacia, ele nunca para de trabalhar. Muitas vezes ele diz, meu pai trabalha até agora, eu tenho que trabalhar. E eu acho que isso deve ser para nós, devemos sempre trabalhar, porque Jesus, ele deu exemplo, tanto é que lá no versículo 7, o próprio Jesus, ele responde, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai compreender depois. E eu quero fazer uma pergunta para você, qual é o seu ministério dentro da congregação? Se você já tem, você tem que dizer qual é. Escreve aqui, se você não tem, sirva hoje ao único Deus, único e verdadeiro, que é Jesus, a nossa esperança. Ele é o nosso modelo e aqui ele deu. Ele está trabalhando para levar eu e você mais próximo de Deus. Ele disse, eu vou preparar uma morada e volto para buscar. Então, compete a gente entender isso, que Deus está trabalhando. Ele trabalhou aqui e ele está trabalhando por mim e por você. Maravilha, Daniel.
Maravilha, maravilha. Perfeito, João. Olha aí, mais uma coisa, pessoal. Tô gostando aqui, ó, desse capítulo 13, né? Vocês estão trazendo aqui dois pontos que eu nunca tinha reparado aqui na minha leitura, né? O primeiro de Fernando, né, com relação ao treinamento, né, o compromisso, e agora também Jesus como um trabalhador, né? Eu sempre vi esse versículo muito como a questão da humildade, né, de Jesus, mas você está certo também. Ele, né, no momento que ele cingiu ali com aquela toalha, ele começou a trabalhar realmente e está trabalhando até hoje. E nós, né, temos trabalhado também, né? Qual é o ministério que você tem trabalhado, né, para Jesus? Muito bom, João. Valeu, muito bom. Olha aí, pessoal, aprendendo aqui, sempre me edificando junto com vocês, junto com os irmãos. E o meu destaque, pessoal, de João 13 vai para o versículo 35, quando diz: Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Como é que vão conhecer? Se tiverem amor uns pelos outros, pessoal. Então, ó, né, deixando aqui só esse destaque, né, para a gente lembrar de amar uns aos outros, de amar na prática, né? Se a gente quer dar o exemplo para o mundo, se a gente quer que as pessoas saibam que a gente é cristão, se a gente quer que as pessoas saibam do amor de Deus, como é? É através do amor uns com os outros. Não adianta vestir camisa, não adianta usar nada, não adianta sair com a Bíblia debaixo do braço, não adianta usar paletó, não adianta fazer nada se você não amar o seu irmão, sabe? Se você não ajudar, se você não, na prática, estar com seu irmão, ninguém vai saber. Ninguém vai saber que você é cristão, né? A marca de Jesus é justamente se a gente amar uns aos outros, beleza? Então fica aí. Ainda que eu falasse a Sim. Olha língua aí. dos homens. Olha aí, chegando aí, olha aí, João sempre inspirado, né? Renato Russo, né? Renato Russo aí falando, né? Sem amor, né? Renato Russo inspirado em 1 Coríntios 13, né? Sem amor, eu nada serei. E é verdade, pessoal. Sem amor, né? Não adianta a gente falar nada, não adianta a gente pregar o evangelho, não adianta a gente fazer esse podcast. Se a gente não amar uns aos outros, ninguém vai associar, né? A gente com Jesus, que é isso que a gente quer, né? Associar a gente com Jesus, beleza? Valeu, João 13 aqui, os destaques da gente, deixa também o seu destaque aqui, deixa também como é que foi a sua leitura, que eu sei que tem mais coisa aí também para a gente se edificar, beleza? Vamos falar então de João capítulo 14, também mais um capítulo aqui cheio de mensagem para a gente. Fala aí, Fernando, como é que foi aí o seu destaque desse capítulo? O capítulo 14, ele tem dois principais pontos, né? Que é aqui, logo no início, Jesus, o caminho para o Pai. E no versículo 15, Jesus promete o Espírito Santo, né? O Consolador. Eu vou fazer só aqui uma observação, que no versículo 16, Jesus diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. É interessante que Jesus diz que vai vir um outro Consolador. Mas eu estive observando, irmãos, o nosso Consolador é Jesus. Ele já se revela aqui no começo do capítulo 14, quando ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, irmãos, Jesus está consolando os seus discípulos. Ele se revela desde o início um consolador. Todo momento Jesus está consolando. Nesse texto, né? Esse texto aqui, 14, os 3 primeiros versos, Jesus já se revela, se identifica como sendo o consolador. Ele se esforça o máximo para consolar os discípulos. Olha, se esforça o máximo. Olha, ele diz aqui: não fique angustiado, consolando. Não fique triste, não fique angustiado. Não desanime. Porém, ele, em tudo, né? Ele diz aqui, mais tarde, no verso 16, como eu falei, né? Ele disse que vai pedir ao Pai que mande o Consolador. Porém, em todo o Evangelho, a gente vê Jesus consolando. Jesus dizendo, não chore, né? Como ele disse à mulher lá, a viúva de Naim, não chore, não se turbe o vosso coração, não peque mais, não fique aflito, vá em paz, né?
chorou quando Maria chorou, ressuscitou o irmão de Maria e de Marta. Jesus o tempo todo, ele está consolando. Então, ele disse que vai pedir ao Pai que mande o Consolador, mas Jesus já é o Consolador. E isso ele deixa muito claro. Em nenhum momento ele deixou de consolar, deixou de se entregar por nós. Isso é muito interessante e foi esse o destaque, meu destaque nesse capítulo 14. Amém, amém. Olha aí, Jesus, né, o nosso consolador, né? É verdade, a gente precisa, né, Fernando? Precisa sempre ter quem nos consola. Eu acho que Jesus dizer que é o consolador e ele dizer que vai mandar o consolador é a prova de que realmente a gente vai passar por dificuldade. Que ele tá deixando claro aqui, ó, se eu vou mandar o consolador, consolar é para consolar na tristeza, né? A gente não é consolado. Então ele já tá dizendo que a gente vai passar por dificuldades, mas ele se preocupa, né, dizendo, ó, eu vou tá consolando vocês, sabe? E tem gente que ainda pensa que o cristão não é para sofrer. Como é que pode isso? Se a gente não fosse para sofrer, não fosse para passar perrengue, não ia ter consolador, não ia precisar, não é verdade? Muito bom, Fernando, valeu. E qual foi o teu destaque, João, desse capítulo maravilhoso? Fernando já leu o versículo 1 e 2, está de parabéns, são duas ali, é bom relembrar, Fernando tá indo muito na minha frente, tá? Passou. Então, como ele pegou os dois versículos que eu separei, então eu vou entrar com dois louvores pequenos. Santo Espírito, enche a minha vida, Espírito Santo, ore por mim. Versículo 1 e 2, Fernando já deu, né? Então, ok, sabemos que Jesus foi preparar uma morada, e a pergunta para você, meu ouvinte, é: o que Deus tem preparado para você? Essa é uma pergunta ainda. Olha aí. Uma pergunta ainda. O que Deus tem preparado para você? Ótimo. Agora a pergunta vai voltar. E o que você tem feito para Deus? Opa, o que Deus tem preparado para você? O que eu tenho feito para Deus aqui? Você está angustiado? O que é que Deus lhe diz hoje? Creia em Jesus. Maravilha, Daniel. Maravilha. Coisa boa, olha aí, né? Sempre aqui, pessoal, com louvor, com tudo, para a gente se edificar. Muito bom. Valeu, João. Esse capítulo maravilhoso, né? Esse João capítulo 14. O meu destaque, pessoal, vai para o versículo 15, né? Quando Jesus falou assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Guardarão os meus mandamentos. Lembrando, pessoal, quando eu li esse versículo, eu até anotei aqui, eu me lembrei dos 10 mandamentos, né? Quando ele falou assim, guardarão os meus mandamentos. Aí eu fiquei pensando, poxa, quais são os mandamentos de Jesus, né? Se ele quer que a gente guarde os mandamentos, quais foram mesmo os mandamentos de Jesus? Você sabe quais são os mandamentos de Jesus? Coloca aqui nos comentários, tá certo? Quais foram os mandamentos de Jesus? Foram quantos, né? Será que foram 10 mandamentos também? Será que foram mais de 10? Tá, pessoal? Ou será que foi menos de 10, tá certo? Olha aí, João já dando a dica, tá, pessoal? Foi tão pouquinho, né? Tão pouquinho os mandamentos de Jesus. Eu vou deixar vocês colocarem aí nos comentários para ver se vocês estão ligados quais são, pessoal, os mandamentos de Jesus. Porque não adianta a gente dizer, quero guardar os mandamentos, eu não sei, né? Quais são os mandamentos, tá, pessoal? Mas o importante é guarde esses mandamentos, guarde o que Jesus ensinou, guarde o que ele se preocupou, tá certo? Em deixar pra gente, que ele diz, ó, se vocês me amam, guardarão, né, esses mandamentos aí. Vou deixar a dica, tá certo? Não são 10, né? Já tem muita dica aqui, né, João? Já vou dizer aqui, não são 10 mandamentos que Jesus deixou, não são 10, tá certo? Mas quantos são? Coloca aqui, eu quero saber quais são, tá? Não somente quantos, mas quais são. Vou deixar para vocês aqui, mas o importante é guarde no coração, né? Obedeça esses mandamentos, né? E olhe todo dia com carinho para esses mandamentos aí, beleza? João tá aí deixando a dica, João aí tá deixando a dica aí de quais são, quero ver todo mundo acertar, tá certo? Nesse teste aqui, quais são os mandamentos de Jesus. Os 10 mandamentos todo mundo sabe, né? Mas e os mandamentos de Jesus? Vou deixar para vocês, tá certo? Vamos agora para o capítulo 15. Capítulo 15, né? João, capítulo 15, falando aí da videira, falando dos ramos. Maravilhoso também esse capítulo, não foi, Fernando? Fala aí pra gente. Muito bom, muito bom. Como sempre, né? Fazer a introdução aqui. Esse capítulo tem dois principais pontos. O primeiro ponto, do início do capítulo, onde a videira e os ramos, né?
fala sobre a videira e os ramos. E aqui no versículo 18, odiados pelo mundo. Quando a gente fala em videira e ramos, a gente lembra algo de fruto, né? Fruto de árvore, né? De ramificação. Isso. E é interessante que eu separei aqui o versículo 8, onde Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, precisa dar frutos, e nisto é glorificado o Pai, né? Quando nós mostrarmos que somos discípulos de Jesus. E esse texto, mais uma vez, a gente pode ver a bondade de Deus. O que me chama a atenção nesse texto? A bondade de Deus, a simplicidade de Deus. Falar isso é até um exagero da parte da gente, né? Porque Deus, ele é bom, ele é simples, ele é humilde, mas a gente precisa entender isso. A simplicidade, a bondade, a humildade de Deus. E por que isso? É como ele nos trata. Ele nos trata aqui nesse pequeno versículo aqui, como ele nos trata, como ele se sente feliz, satisfeito quando nós somos bem-sucedidos, quando nós damos frutos, né? Ele diz aqui: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, quando nós damos frutos, nós somos bem-sucedidos, Deus está satisfeito, se sente feliz, glorificado. Logo Deus, né? Deus que é o Senhor, Deus que é o dono de tudo, que é o Todo-Poderoso. Eu fico pensando, assim, ele nos coloca num nível de elevação tão privilegiado que dá a entender que nós somos a razão da glorificação dele. Então, veja, nós não somos, olhando materialmente, não somos nada, mas quando nós damos frutos e mostramos que somos seguidores, que somos discípulos de Jesus, Deus se glorifica, é glorificado. Então, nós somos importantes. Ele nos coloca num nível de importância muito grande, que nós, quando fazemos isso, nós chegamos a dar a ele a glorificação. Então, isso me deixa muito orgulhoso, assim, posso dizer, orgulhoso, porque Deus, ele nos coloca numa situação, numa posição muito elevada, e eu acredito que ele conta conosco, que a gente continue dando frutos, né, para que ele seja glorificado. Eu digo isso porque Deus é dono de tudo, é o Todo-Poderoso, e se ele fosse um ser humano, estivesse aqui entre nós, ele não precisaria disso. Mas, veja lá, o dono de tudo, e nos dá esse privilégio de nós sermos a razão, o motivo dele ser glorificado. Foi esse, o versículo 8, o destaque, na minha opinião. Amém, valeu, Fernando. É uma maravilha mesmo, viu? Isso aí, quando a gente para pensar, se a gente parar, é por isso que eu digo, né? Eu estou o tempo todo incentivando vocês, pare, pense, reflita, né? Fique lendo e fique pensando, sabe? Quando você realmente para pensar, né? Que o Deus do universo, né? Ele coloca na gente em tanta honra, né, Fernando? Ele coloca a gente, sabe, tão importante, ele é tão importante para a gente, é tão importante para ele, que quando a gente para pensar nisso, esse privilégio, essas bênçãos que Deus coloca, o patamar que Deus coloca a gente, só isso gera motivo para a gente agradar a ele, né? Só isso gera motivo para a gente agradecer a ele todos os dias de nossa vida. Às vezes as pessoas ficam dizendo: ah, você serve a Deus para não ir para o inferno, você serve a Deus para ganhar alguma coisa em troca. Não, né? Se você só entender isso aí, só entender esse amor maravilhoso que Deus faz por nós, só isso já é motivo para a gente adorar esse Deus toda a nossa vida, só isso. Agora a gente precisa, né, parar para pensar, e quando a gente, né, pensa na grandiosidade disso, é uma maravilha. Valeu, Fernando, por nos trazer aí esse destaque. E agora, João 3,16, qual é o destaque aí dessa videira, João? Por isso que Fernando estava à minha frente sempre. Desde que começou, ele está na minha frente. Por quê? Aí eu tenho a explicação. Agora eu entendi tudo. Ele falou de frutos, falou de árvore, falou de tantas outras coisas aí. Mas Jesus está dizendo aqui, né? Meu pai é o lavrador.
Agora, quer dizer, é o lavrador, né? Entende? E aí é terra, é fruta. Aí eu fiquei pensando, rapaz, é por isso que Fernando tá sabendo demais. Fernando deu ali aquele. O pai de Fernando é um agricultor, é seu Pedro. Ele tem quantos anos, Fernando? Seu Pedro? Tem que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone. Agora. 89 anos, João. Se Deus permitir, em fevereiro, estamos há 5 meses, né? Ele fará 90 anos. 90 anos. Daniel está convidado para comer o boi daqueles hectares, daquele. Convida aí, Daniel. Se tu convidar Daniel, eu vou pegar no pé de Daniel e vou subir. Vamos então, embora, seu Pedro aí, ó, preste a completar 90 anos, então é um agricultor nato, né? Ele tem um conhecimento enorme sobre a agricultura e o filho dele vai no caminho, né? Aí aqui a gente está vendo Jesus, né? Jesus está dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, a pergunta para você, meu ouvinte, quero que você digite aí o que significa ser a videira verdadeira, né? O que significa ser a videira verdadeira? E o que significa ser o pai o lavrador? Então, você precisa saber o que significa ser o ramo. Você tem produzido, né, frutos, né? Produza fruto. Eu acho que hoje nós sempre estamos caminhando exortando, encorajando a você a produzir frutos. Então, produza frutos. Essa é a reflexão. 1 e 2, e Fernando está na minha frente. Produza fruto, ele está produzindo muito bem, Daniel. Maravilha, Daniel. Maravilha. Muito bem. Tá fazendo a lição de casa bem, né? Olha aí, muito bom. Valeu, pessoal. Esse foi João 15, pessoal. Para finalizar, eu quero só deixar um destaque aqui maravilhoso no versículo 4, né, desse capítulo, quando Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, né? Eu acho que essa é uma das palavras que ele mais usa nesse capítulo aí. Permaneçam em mim, né? Os galhos, né, fora da videira não são nada. E ele mesmo diz: eu sem o Pai não sou nada. Veja, Jesus dizendo: eu sem Deus não sou nada. Então, quanto mais a gente, né, sem Deus. Tá certo, pessoal? Então, permaneçam em Jesus. Permaneçam firmes, como eu sempre digo. Permaneçam firmes é permanecer em Jesus o tempo todo. Estar conectado, buscando, se edificando, tá aqui no Leia a Bíblia Cast e também tudo que tiver ao seu alcance, né? Permanecer em Jesus, e a promessa que ele dá é essa, né? Eu permanecerei em vocês, tá certo? Fica aí essa reflexão e que coisa boa, olha aí a meditação desses capítulos maravilhosos de João, do capítulo 11 ao capítulo 15. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar o link para outras pessoas, tá certo? Se você gostou, compartilha, né? Vai mandando aí para o pessoal que alguém chega aqui, lê também, se edifica e quem sabe, né? Também não passa a ler junto com a gente a palavra de Deus, tá certo? Vamos para o PP agora, João? Tá pronto aí esse PP? Como é que tá aí essa maravilha para a gente se edificar também? Maravilha, Daniel. Tem aqui a letra da irmã Silvana Guerra que ela mandou. Eu quero ler porque é o mote, né? O mote é assim, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode ficar sem Cristo e morrer na multidão. É preciso ter cuidado para a vida não perder. É preciso nascer de novo. Esse é o mote. Aí eu fiz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão nunca participou do resumão. Pode ficar sem Cristo e morrer na multidão. Não perca mais nenhum resumão. É preciso ter cuidado para a vida não perder. Pare de sofrer. Vem para Jesus e tudo vai se resolver. Jesus é a videira verdadeira. Deixa de besteira e seja o ramo da videira. Vamos viver a vida verdadeira. Avisa a vizinhança que Jesus é nossa esperança. Maravilha, Daniel, maravilha. Muito bom. Gostei. Deixa de besteira vencer a videira, né? Vem estar com a videira. Muito bom aí, né? Silvana Guerra, como eu falei, foi ela que cantou, não foi? No programa passado, né? Foi ela que foi isso. Muito bom, lembrei. Aí eu quis repetir, né? Eu quis repetir com a letra dela, né? Mas aí eu fiz o resumão. Complementou aí, complementou. Complementei.
E se você viu o resumão, faça a sua inscrição, ouça a programação de Jesus, a nossa esperança. Amém, amém. Deixa de besteira, faz o teu bênção. Não rimou não, Deixa de mas fica pra besteira próxima. deixa de besteira e seja o ramo da videira. A videira, perfeito, ô glória. Muito bom, pessoal. Aqui a gente lê a palavra, se edifica, se diverte, né? E tudo junto é bom demais. E a gente fixa bem a palavra de Deus. Valeu, João. E vamos agora pro poema do nosso amado Fernando. O que é que tem aí pra gente hoje, Fernando? Tem um poemazinho aqui e eu quero agradecer aos irmãos que estão mandando aí os motes, né? E a irmã Silvana Guerra é ouvinte do programa Jesus é a Nossa Esperança também, viu? E o poema de hoje, que eu fiz aqui, esse pequeno poemazinho, diz assim: durante sua caminhada, muita coisa ele ensinou. Mesmo sendo o próprio Deus, muitas vezes ele chorou. E a razão desse choro não foi nada além do amor. Quem acreditava nele, via a glória de Deus. Ele transformou a vida de todo aquele que creu. Foi assim que em Betânia um milagre aconteceu. Foi lá na casa de Marta e da sua irmã Maria que isso se sucedeu. E depois de 4 dias, um morto cheirando mal, de repente reviveu. Irmãos, muito eu tenho para falar desse Deus que se fez homem, que consolou muita gente, que curou, matou a fome, mas hoje só vou dizer que é Jesus o seu nome. Amém, amém, perfeito, que poema maravilhoso. Seja feita de ilusão, pode até ficar sem Cristo e morrer na multidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso nascer de novo. Maravilha, Daniel! Aê, valeu! Que maravilha, que coisa boa, pessoal. PP, poema maravilhoso de Fernando, a música aí de Silvana. Todo mundo aí trabalhando, todo mundo cooperando. E você deixa seu like e você se inscreva aqui no canal e compartilhe também essa maravilha desse conteúdo. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, Fernando. Valeu, João. Excelente semana para vocês. E a gente... Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar sem Cristo e morrer na multidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso nascer de novo.